Senhor Deus, Papai querido, graças te damos, Pai, por essa manhã, onde estamos aqui para aprender mais de Ti, mais da Tua Palavra. Estamos aqui para prestar culto ao Senhor, te adorar em nome de Jesus. Senhor Deus, te peço especialmente pela vida da Letícia. Usa ela, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Fala aos nossos corações através da vida dela. Dê paz, dê tranquilidade nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus que eu oro, já agradecido. Amém. Amém. Você pode se assentar. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. É sempre uma alegria estar aqui, eu sempre digo isso. O como é bom estar aqui com os irmãos e falar a respeito da palavra do nosso Deus, né? E poder meditar nas Escrituras e aprender mais do Senhor juntos. Como é bom isso, essa oportunidade. E você já cumprimentou o irmão que está do teu lado nessa manhã? Já sorriu para ele? Cumprimente seu irmão. Diga como é bom estar aqui com você nessa manhã, meu irmão. Amém. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Amém. Então, nós estamos aqui reunidos na casa do nosso Pai nessa manhã, para aprender mais dele, e estamos entre irmãos. E muitas vezes a gente usa tanto essa palavrinha, né? Irmão, 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 e a gente não para pensar no significado profundo que isso tem, né? Quando eu chamo você de meu irmão, eu estou dizendo, você é parte da minha família. Nós somos família, nós somos irmãos em Cristo. Isso é muito lindo e eu não conheço nenhuma outra religião, nenhuma outra crença em que as pessoas se reúnem e digam que são parte de uma mesma família. Não sei se existe, mas eu não conheço. Nenhuma outra fé, nenhuma outra religião em que as pessoas façam isso que nós fazemos, que é ser parte de um mesmo corpo, de uma mesma família. Isso é maravilhoso, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos inseridos nessa família dele, na família de Cristo. Glória a Deus por isso. Então, nós nos preocupamos uns com os outros. E é muito bom receber também esse carinho, perceber, né, os irmãos se preocupando uns com os outros, consolando uns aos outros, orando uns pelos outros, né? Isso é ser família, né? É você se preocupar com o seu irmão, é você orar por ele, é você perceber que ele está ali com uma carinha meio borocochô e lá perguntar como é que você está, meu irmão, você precisa de alguma coisa. Então, nós precisamos, de fato, viver família. Não só dizer que somos família, mas viver isso. Amém? E estou falando isso porque tem tudo a ver com a mensagem de hoje, né? Com o nosso tema, que é crescendo em unidade, crescendo nessa família. E o texto que nós vamos meditar nessa manhã está lá em Efésios, capítulo 4, dos versos 1 ao 16. Vou dar um tempinho para você abrir na sua Bíblia. Teremos só uns 50 versículos para ler nessa manhã. Brincadeira, gente. Então vamos ler. A palavra do Senhor diz o seguinte: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu
uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então, para que a gente possa contextualizar esse texto, né, é importante a gente considerar todo o contexto dessa carta, né? Então, nas últimas pregações, nós aprendemos a respeito de um mistério que foi revelado, né, à igreja a partir de Jesus, de que agora a salvação e o fato de sermos parte de um povo de Deus não é mais restrito apenas aos judeus, né? Então, agora, o povo de Deus não é aquela nação exclusivamente, mas agora judeus e gentios, aqueles que aceitam a Cristo, compõem essa família que nós comentamos, né? Então, somos todos parte dessa família de Cristo. Todos nós podemos, então, acessar a salvação por meio de Jesus, né? Se crermos nele, e participar dessa família. Então, agora, o povo de Deus não é exclusivamente os judeus, o povo de Deus é a igreja, né? Esse é o mistério que nos foi revelado. E nesse capítulo 4, né, a partir do 4, na verdade, Paulo ele vai começar a instruir a respeito de algumas condutas, né, as condutas cristãs. Então, a maneira de viver do cristão, né, a maneira de viver daqueles que são parte dessa família, que são parte desse povo. E nesse texto que nós vamos meditar, então, ele começa a explorar, né, esse tema, dessas instruções sobre a conduta cristã. E eu queria fazer essa pergunta: quem aqui é parte da Igreja de Cristo? Amém? Glória a Deus. Então, nós somos parte dessa igreja. Nós somos parte de uma igreja local, né, da IPI Beit Avot, mas nós também somos parte dessa igreja invisível, né, da Igreja de Cristo, que é composta por pessoas de diferentes nações, né, de diferentes lugares, diferentes etnias. Então, todos nós participamos desse corpo, dessa família. Somos parte dessa igreja do Senhor. E se você faz parte dessa igreja, então você foi chamado, você foi também escolhido para ser parte dessa família e para viver de acordo com uma conduta, né, que Paulo vai colocar lá no versículo 1. Ele diz assim, que nós precisamos viver de maneira digna dessa vocação ou desse chamado. Então, se existe uma forma digna de se viver, existe também uma forma indigna, né? Então, Paulo fica subentendido aí, né, que existe uma maneira correta, uma maneira certa de se viver, uma conduta esperada do cristão e daqueles que fazem parte dessa família, né, uma maneira digna de se viver. E Paulo vai, então, a partir do versículo 2, explicar um pouco mais como é essa maneira digna de se viver, a nosso chamado. Então, somos parte dessa família, como nós devemos viver? E ele vai colocar, com toda a humildade, no versículo 2, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, né, uma palavrinha difícil, mas que significa paciência, suportando uns aos outros em amor. Então, existe essa forma, essa conduta de se viver. E quando ele usa, no versículo 1, a palavra chamado ou convocado, né, antes da gente explorar um pouco mais o significado de cada uma dessas virtudes, né, que o cristão deve exercer na sua vida, queria refletir com você a respeito dessa palavrinha que ele diz, né, essa vocação, esse chamado. Eu fiquei pensando a respeito disso, meditando e vendo também, né, outras pregações, e aí comecei a pensar, né, num exemplo para que ficasse mais claro esse chamado, essa vocação e o que isso implica na nossa vida. E aí eu estava ali pensando na realidade de um soldado.
né? Aqui a gente tem o tiro de guerra, né? Que é o mais conhecido, que é o alistamento obrigatório também, né? Então, todos os meninos, né, os homens, aos 18 anos, eles precisam se alistar no tiro de guerra, né, alistar no serviço militar, e aí alguns são chamados, né? São vocacionados ali, são chamados para cumprir ali um ano de serviço militar no tiro de guerra. E nós temos aqui o Ronald que passou por isso. Eu não sei se mais alguém foi. O Rodolfo está dando risada, não sei se ele passou por essa experiência. O Rodrigo passou. Então, alguns, né, são escolhidos ali, chamados, vocacionados para cumprir esse período ali, servindo ao exército, né, ao tiro de guerra. E é uma obrigação, né? Então, quando você é chamado para esse alistamento, você não tem o direito de escolher. Então, vocês foram meio que obrigados a estar lá. E eles exigem uma certa conduta, né, uma vestimenta. Então, o Rony estava me explicando que não pode ter barba, né, tem que cortar o cabelo, você corta o cabelo lá na máquina 1, então fica quase careca. E existe toda uma conduta, então, que é esperada. E se um desses... eu não sei se é soldado exatamente o nome que se usa. Como é? Pelico. Vixe, não... Milico. Que dó, até meio feio esse nome, né? Então, o milico ele tem que ter essa conduta, se apresentar lá. E se um milico aparece lá, de chinelo e regata, o que acontece com ele? O cabelo comprido, barbado, vai ser castigado, né? Então, dentro da hierarquia ali, não tem nenhuma compreensão, assim, né? Nenhuma empatia, não. Se apareceu fora da conduta, vai ser castigado. E quando a gente pensa na realidade do nosso chamado com Cristo, é diferente, é bem diferente disso, né? Primeiro que nós não somos obrigados. Então, o Senhor nos chamou, nos vocacionou, mas, né, Jesus está à porta e bate, e nós precisamos aceitar, né, abrir a porta para que Ele possa, de fato, entrar nas nossas vidas. Então, não é uma obrigação. Eu creio que se você está aqui, ninguém te amarrou hoje de manhã, te trouxe aqui à força, né? Então, nós aceitamos a Jesus, né? Ele nos escolheu, Ele nos chamou, né? E Ele fez todo a parte essencial nessa salvação, porque foi Ele que morreu por nós, né? Ele que nos amou, mas nós aceitamos esse amor, nós aceitamos esse sacrifício. Então, ninguém está aqui obrigado ou forçado, né? Amém. Espero que ninguém esteja assim aqui. Então, nós não somos obrigados a crer no Senhor ou a viver em família, mas nós estamos aqui porque nós desejamos isso, porque nós entendemos o que Ele fez por nós, e nós queremos participar dessa família. E a segunda diferença também que nós podemos observar é que o milico, ele precisa se arrumar e se apresentar lá bonitinho, né? Então, ele, antes de entrar na presença ali dos superiores, ele já tem que estar preparado. E nós, na nossa caminhada cristã, né, no início da nossa caminhada cristã, na verdade, nós não estávamos preparados. Nós estávamos sujos no nosso pecado, estávamos, né, com a roupa furada, estávamos maltrapilhos, né, pela nossa condição de pecado. Mas o Senhor, o nosso Senhor dos exércitos, a mais alta patente, Ele próprio veio e nos limpou. Ele próprio nos transforma. E não é só a nossa aparência externa, mas é o nosso interior. Como é profundo isso, né? E então a nossa vida com Cristo, ela nos leva a essa transformação, essa mudança de conduta, essa mudança de vida. E algumas pessoas se apegam a essa ideia de que, né, Deus de fato nos aceita como nós somos, como nós estamos, mas algumas pessoas se apegam a isso e acham que elas podem viver, então, a vida inteira da forma como elas chegaram, né? Então, Deus me aceitou assim, eu sou assim, vou morrer assim. Bem a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vivi assim, vou morrer assim.
Mas a verdade bíblica é que Deus nos aceita como nós somos, mas Ele se recusa a nos deixar como nós estamos. Porque Ele quer nos transformar e nos levar cada vez mais a sermos parecidos com Cristo. Ele quer transformar o nosso coração, o nosso interior, a nossa vida, o nosso jeito de viver. Para que nós possamos, de fato, ser dignos desse chamado. E então, agora nós vamos entender um pouquinho mais a respeito dessa conduta do versículo 2. Né? Como eu posso ser, então, digno desse chamado de Cristo? Como eu posso ter uma vida que realmente, né, de verdade, seja alinhada com aquilo que Cristo espera de mim? Então, eu preciso viver com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E fiquei pensando muito a respeito do que nós aprendemos também com o pastor Márcio aqui. Quem esteve presente provavelmente vai se lembrar a respeito do que ele explicou sobre a ética judaica e a ética cristã. Então, ele nos ensinou que, na ética judaica, eles seguem ali uma lista de regrinhas, né, de práticas, e se algo não está escrito ali naquela lista de regrinhas, então ele pode fazer, né? Então, tem esse apego ali a uma listagem, né? Então, eu leio as regrinhas e eu sei o que eu posso ou não fazer. Minha ética, minha moral está baseada nisso. Já na ética cristã, nós vemos algo que é mais profundo do que isso. Porque agora não é simplesmente uma lista de regrinhas, de ordenamentos, mas eu tenho que viver com humildade. Então, é um valor, né? É algo mais profundo. Como é viver com humildade? Isso engloba várias coisas, várias ações, atitudes dentro dessa palavrinha, né? E é algo que faz parte, então, né, dos nossos valores, do nosso caráter, e que vai exigir de nós buscar em Deus como nós devemos agir também diante das situações. Não é algo que simplesmente está escrito, faça isso, faça aquilo, não faça isso, né? Claro, nós temos também os mandamentos, mas nas situações nós precisamos também buscar direcionamento do Senhor, porque nós cremos que é mais amplo seguir a vontade dEle. E a gente precisa, então, viver em humildade. E algo interessante, né, que o MacArthur ele vai dizer que essa palavra, humildade, ela não apareceu, né, não aparecia em nenhum outro escrito da época de Paulo, como sendo uma virtude. Então, nenhum outro filósofo, nenhum outro escritor, fora do contexto cristão, usava essa palavra humildade. Né? E aí MacArthur vai dizer que, provavelmente, essa é uma palavra que surgiu no contexto cristão. E principalmente atrelado a uma virtude, a uma qualidade. Porque, para o contexto da época, e eu acho que continua sendo muito parecido com isso, era muito estranho pensar que uma qualidade é você ser menor do que os outros. Né? Se considerar menor do que os outros, ser alguém que se coloca nessa posição de humilhação. Para a época, isso era muito estranho à cultura. Então, para você ser alguém virtuoso, alguém com uma qualidade, é alguém que demonstra poder, força, né? Que é superior aos outros. Como pode ser menor do que os outros ser uma qualidade? Para aquele contexto não fazia sentido. Né? E eu acho que continua sendo difícil também para a nossa sociedade entender essa humildade, né, cristã, de você se considerar menor do que seu irmão, de você, de fato, querer servir a todos e não ficar apegado a um status social. Né? Então, essa humildade que nós vemos Paulo ressaltando dessa importância dessa humildade, ela implica nessa humilhação. E nós temos esse alvo de sermos humildes em tudo, porque nós estamos nos espelhando em Cristo. Cristo, embora sendo Deus, se humilhou também, nascendo em forma humana. Não existe maior humilhação do que essa. Ele se diminuiu. Então, nós estamos sempre em busca de sermos parecidos com Ele, é por isso que nós precisamos também buscar pela humildade. Amém? Isso faz parte dessa lógica invertida do reino. Tem um livro que eu gosto muito, que chama O Reino de Ponta Cabeça. E ele fala a respeito disso, do quanto
muitas coisas que nós vivemos no meio cristão é invertido em relação ao modo de viver do mundo, da sociedade, né? Ao esperado pela sociedade. E creio que essa humildade entra também nisso, né? Jesus fala muito a respeito disso, né? Que se você quiser ser exaltado, você precisa se humilhar, né? Aquele que se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. E ele também fala a respeito, se você quer ser o primeiro, sirva a todos. Seja servo de todos. Então, é uma lógica diferente, a lógica do reino de Deus. Além da humildade, nós temos a mansidão, que também é uma característica de Jesus. E esse par de características, ele aparece também lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Que vai dizer assim, né? O próprio Jesus dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Então, o próprio Cristo era manso e humilde de coração. Ele é manso e humilde de coração. Então, se nós queremos ser parecidos com o nosso Senhor, nós precisamos também ser mansos e humildes de coração. E a mansidão, ter um coração manso, é também ter um coração obediente, um coração gentil, né? É não revidar e não explodir diante das situações. E para algumas pessoas isso pode parecer uma fraqueza, né? Nós estamos fazendo essa comparação com como a sociedade enxerga esses valores. Então, para a nossa sociedade, talvez seja uma fraqueza. Se você é muito manso, você é muito bonzinho, né? Talvez a sociedade entenda dessa forma. Mas, no reino de Deus, ser manso é uma virtude, porque significa que você é capaz de controlar a si mesmo diante das situações. Se você tem um coração manso, você não vai agir por impulso. Você não vai falar palavras para ferir o seu irmão sem pensar. E nem pensando, né? Então, ser manso é uma virtude. Além disso, Paulo vai colocar uma outra virtude ou uma outra característica do viver cristão, a longanimidade. Essa palavra difícil aqui de pronunciar. Tive que ensaiar algumas vezes para não trocar as letras do lugar. Então, a longanimidade, ela significa paciência. E mais do que isso, é você aguentar com paciência pessoas provocantes. Difícil, né? Bem difícil. Porque uma coisa é você ter paciência para esperar, né? Então, às vezes, você está ali na fila de espera de alguma coisa que você está, por exemplo, do INSS, né, que é longo, do SUS. E aí você tem que ter paciência, né, de esperar. Ou quando você vai no banco, né? Coisa chata ir no banco, resolver alguma coisa. Você tem que ter paciência para esperar. Graças a Deus, hoje em dia, com a internet, os aplicativos, a gente espera muito menos. Mas a gente precisa dessa paciência no esperar, mas também a gente precisa ter paciência no suportar, né? E paciência com as pessoas que são provocantes. E isso eu acho que é mais difícil do que simplesmente esperar. Então, é um desafio também para nós, enquanto cristãos. Além disso, ele vai colocar, suportando uns aos outros em amor. Então, suportar, de dar suporte, de ser apoio uns para com os outros, e também de suportar as chatices, né, uns dos outros. Lembrando que a gente está falando de um contexto aqui, né, em que Paulo está falando desse chamado e dessa unidade também da igreja. Então, todas essas virtudes que nós estamos falando, nós vivenciamos no viver igreja, né? Nós vivenciamos dentro da igreja, e nessa família que nós compartilhamos aqui de Cristo. Nós precisamos ser humildes e servir aos nossos irmãos. Nós precisamos ser mansos também com os nossos irmãos. Nós precisamos suportar com paciência possíveis provocações. Nós precisamos, enfim, ser suporte uns para com os outros. E tem uma frase que eu achei bem interessante, de um autor chamado Milor Fernandes, que ele diz assim: como são admiráveis
as pessoas que nós não conhecemos bem. Então, aquela pessoa que você não conhece, quanto menos você conhecer dela, mais fácil vai ser você admirar aquela pessoa, ou você ser fã daquela pessoa, né? Tem histórias de gente que tinha ali um fã, um cantor, alguém, quando conheceu aquela pessoa, talvez se decepcionou um pouco, né? Então, quanto mais distantes a gente estiver de alguém, mais fácil vai ser da gente achar que aquela pessoa é perfeita, que ela não tem nenhum defeito. Isso acontece muito também no contexto das redes sociais, né? Em que a gente vê ali pessoas que a gente admira, influencers, pessoas que mostram uma parte da sua vida ali na internet e que tem uma série de seguidores, de pessoas que admiram, né, aquela figura pública, mas que, de fato, não a conhecem. Né? Não conhecem os defeitos de verdade, porque ninguém mostra, né, nas redes sociais os defeitos. Ou, pelo menos, esconde ao máximo. Então, quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente vai conhecer as coisas boas, as qualidades, mas também os defeitos. E isso se aplica na nossa família, de casa também. Então, pensa, quais são as pessoas que você mais conhece? Muito provavelmente as pessoas que convivem com você, sejam amigos que você convive muito, ou a sua própria família, né? Nossos pais, irmãos, seu esposo, né? Sua esposa, filhos. Então, são as pessoas que convivem com você todos os dias ali, que acordam e vão dormir ali, estando juntos, né? E a gente conhece muito bem essas pessoas. E aí, quando a gente traz para o contexto de igreja, da igreja, se nós somos família, nós precisamos também conviver uns com os outros. E se a gente convive, a gente vai perceber os defeitos. Quanto mais perto a gente estiver, quanto mais unido nós formos enquanto igreja, mais nós vamos conseguir enxergar os defeitos dos nossos irmãos. E mais a gente vai precisar exercitar essas virtudes. Mais a gente vai precisar amar os nossos irmãos, mais nós vamos precisar agir com humildade, com mansidão, mais nós vamos precisar, de fato, ter essa longanimidade e suportar uns aos outros. E é por isso que eu queria ressaltar o fato de que nós não podemos desistir dos nossos irmãos. Não desista do seu irmão quando ele errar com você. Quanto mais você viver a igreja, quanto mais você estiver unido com o seu irmão, mais chances terão de ele errar com você. Né? De você enxergar um defeito do seu irmão. Mas não desista. Não desista do seu irmão por isso. Não desista dos nossos pastores ou líderes quando eles fizerem algo que você não gostou tanto ou que você não estava esperando. Amém? Fala, Deus, né? Então, nós não desistimos da nossa família. Nós não podemos desistir da nossa família. Nós precisamos resolver aquilo que precisa ser resolvido. E não simplesmente desistir na primeira situação. Jesus fala sobre perdoar 70 vezes 7. E às vezes a gente não aplica isso dentro da nossa família aqui, da igreja. Nós precisamos exercitar isso, perdoar uns aos outros, buscar viver nessa unidade, que Paulo vai colocar lá no versículo 3. Ele vai dizer, fazendo de tudo para preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, nós precisamos fazer de tudo para nos mantermos unidos. Fazer de tudo para convivermos bem uns com os outros. Fazer de tudo para manter essa união de família entre nós. Tem pessoas que fazem de tudo para causar divisão. Já conheceu alguém assim? Que faz de tudo para causar contenda, para causar briga, discórdia. Nós não devemos ser assim enquanto cristãos. Nós precisamos fazer de tudo para promover a paz. Amém? E por que essa unidade é tão importante? Por que a gente precisa viver tão unido assim? Qual a importância, do que Paulo está falando aqui? Lá em João, capítulo 17, versículo 21, vai dizer assim,
a fim de que todos sejam um. Então, esse versículo, né, ele faz parte da oração de Jesus. É uma oração de Jesus que ele está ali conversando com o Pai pouco antes, né, dele passar pelo momento da crucificação. Então, Jesus vai dizer, a fim de que todos sejam um, todos nós sejamos um. Por quê? Para que sejamos igual à Trindade, né? Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando nós, enquanto igreja, vivemos essa unidade, somos de fato um, nós estamos apontando para a Trindade. Nós estamos revelando também a Trindade para o mundo. Então, se o mundo olhar para a igreja e só enxergar divisão, só enxergar conflito, briga, como o mundo vai poder crer que o Pai enviou a Jesus? Então, nós precisamos viver em unidade, porque assim nós estaremos expressando também a unidade existente entre Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E é a própria Trindade também que promove a união, que participa dessa promoção da união. A gente vai ver lá dos versículos 4 ao 6 de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ver que há somente um corpo e um só Espírito, né? Como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Então é isso que nos faz ser um. É a presença desse mesmo Espírito dentro de nós. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, e é por isso que nós somos um só corpo, né? A igreja é um só corpo. Além disso, nós compartilhamos a mesma esperança, então é uma só esperança. Compartilhamos também o mesmo Senhor, compartilhamos a mesma fé, o mesmo batismo, temos o mesmo Pai, e nós temos esse mesmo Pai também agindo em nós e por meio de nós. E aí está também a diferença entre a igreja e o povo judeu, que não aceitou a Cristo, né? Porque entre o povo judeu, o fator que os tornava um só povo era o sangue, né? Era ser parte daquela nação, ou então seguir aos rituais, seguir aos ritos, né? Quando alguém se convertia ao judaísmo. Agora é diferente, nesse novo povo, né? Dentro da igreja, o que nos torna um é a presença, então, da Trindade em nós. E é o fato de nós compartilharmos a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo batismo. E esse mesmo Pai que nos torna, então, família. É isso que nos torna um. A presença da Trindade em nós. Amém? E dos versículos 7 ao 10... nós vamos relembrar, então, aí o que está escrito. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está relembrando o que Cristo fez. Então, ele está dizendo, olha, esse mesmo Cristo que se fez homem, que habitou entre nós e que depois morreu, ressuscitou e subiu aos céus... esse Cristo, ele concede dons à igreja. Então, nós vivemos agora em família, em igreja, e nós temos essa concessão de dons da parte de Deus para o nosso viver em comunidade, viver em igreja. Então, no meio dessa unidade que nós estamos falando que existe, nós somos um, mas nós não somos iguais. Nós somos um, mas há diversidade no meio da igreja. Então, a diversidade de dons, de ministérios, que são concedidos por quem? Pela Trindade também, pelo Espírito, por Jesus. Por esse mesmo Jesus que foi poderoso
para fazer, né, para morrer no nosso lugar e que subiu aos céus, Ele próprio também entrega dons para a igreja. E Paulo ele vai ressaltar aqui nessa lista de dons, né, que a gente acabou de ler no versículo 11, dons que são relacionados à liderança e ao ensino da palavra, né? Nós sabemos que Paulo, em outras cartas, por exemplo, em 1 Coríntios, em Romanos, ele vai trazer listas de dons um pouco diferentes, né? Que são, nenhuma lista ela tem esse objetivo de trazer a totalidade dos dons. A gente vê diferentes dons em cada lista sendo apresentados, alguns se repetem, outros não, né? E o John Stott vai dizer que provavelmente existam mais dons do que aqueles que foram listados por Paulo. Mas o fato é que nesse versículo específico, ou nessa trecho que nós estamos meditando, Paulo vai falar sobre esses dons relacionados à liderança e ao ensino. Então, ele está ressaltando também a importância desses dons na igreja. E por que esses dons são tão importantes dentro da igreja? Ele vai colocar a partir do versículo 12. Qual que é o propósito desses dons? Porque nós sabemos que todos os dons, eles não são para a própria honra ou para a própria vanglória. Os dons, eles são entregues a cada um de nós para servir aos outros, para servir a nossa família da fé, né? E para glorificar a Deus. E como, então, esses dons de liderança e de ensino podem ser úteis para a igreja? Paulo vai colocar qual que é o objetivo, então, de existirem essas pessoas que estão ali instruindo, ensinando e guiando, né, o povo de Deus. Ele vai dizer que o propósito é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Então, se existem pessoas que têm esse dom, é para que isso aconteça, para que a igreja possa ser aperfeiçoada, para que a igreja possa ser edificada. E aí no versículo 13 nós temos o complemento disso. De que então, a partir desse aperfeiçoamento, a partir dessa edificação do corpo, a meta é a gente chegar então a essa unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida e da estatura da plenitude de Cristo. Então esse é o foco, esse é o alvo também, né, do nosso caminhar enquanto igreja. É nós, de fato, juntos, né, em unidade, termos essa mesma fé e fortalecermos a cada dia a nossa fé e avançarmos no conhecimento do Filho de Deus, né, do conhecimento de Cristo e atingir a maturidade. Amém? E então, se nós formos pessoas maduras espiritualmente, no versículo 14 vai dizer: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Então, se você é uma pessoa que está participando dessa família de Cristo, que está sendo bem alimentada por esses líderes, por esses ensinos realmente pautados na doutrina correta, né, na verdade bíblica, então você não vai ser mais como criança, espiritualmente falando. E com esse versículo, falando sobre criança, não tem como não pensar nas minhas sobrinhas, né? Quem convive com criança sabe, né, que quando você leva uma criança para um mercado, para um lugar que tem ali, vendendo ali algumas coisas coloridas, como ficam os olhinhos deles, né? Brilhando assim, querendo comprar. E às vezes a gente está ali escolhendo, né, com as sobrinhas, então tá, vamos comprar um doce, né? Quero um doce, então vamos comprar. E aí às vezes tem lá na prateleira aquele doce que nós adultos sabemos que que é maravilhoso, né? Que é uma delícia. E aí do lado tá aquele doce, né? Aquele chocolate meio estranho, duvidoso, né? Mais gordura e açúcar do que cacau. Só que a embalagem é mais colorida. Qual doce essa criança vai escolher? Com certeza o doce mais colorido, né? O que tiver o desenho mais bonito ali, né? O que tiver a embalagem mais bonita. As crianças vão muito pela embalagem, né? Mais do que pela qualidade daquele alimento, daquilo que elas vão comer.
Então, quando Paulo diz aqui que nós não devemos ser como crianças, é por isso também. Porque aqueles que são como crianças espiritualmente, eles se deixam levar pela aparência. Eles ficam presos a essa embalagem, né? E eles não sabem filtrar qual é o alimento que realmente tem qualidade de ser consumido e que realmente vai trazer, de fato, um crescimento. Então, nós precisamos sempre nos dedicarmos ao estudo da palavra do Senhor e ouvir, né, aos nossos líderes e ao ensino que é também nos dado para que nós possamos crescer nessa maturidade e não ser levado por doutrinas falsas. Amém? E aí, do versículo 15 ao 16, partindo para a conclusão, ele vai dizer: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Paulo fala nesses últimos versículos aqui da importância de seguirmos, então, nessa verdade em amor, e de que a partir disso, então, nós teremos um crescimento que é de todo o corpo. E muitas vezes, quando nós pensamos a respeito de maturidade cristã, a respeito de crescimento na fé, a gente pensa muito individualmente. E, de fato, né, nós devemos também buscar pelo crescimento de forma individual, né? Você precisa também ter o seu tempo no secreto, em que você vai buscar a Cristo, em que você vai, né, se aprofundar na leitura bíblica, em que você vai orar, em que você vai jejuar e ter um tempo com o Senhor. É importante que nós tenhamos essas disciplinas espirituais presentes na nossa vida, que são individuais. Mas o que Paulo está falando aqui da importância de um crescimento que acontece no corpo, no coletivo, na família, nessa unidade da fé. Então, todo o corpo precisa atingir essa maturidade, todo o corpo precisa crescer na fé, todo o corpo precisa, de fato, conhecer a Cristo mais profundamente. E aí entra também o tema da nossa mensagem, que é esse crescimento em unidade. Então, nós devemos também nos preocupar com o crescimento dos nossos irmãos, né? Nos dispor também a ensinar, quando a gente souber um pouquinho mais do que o nosso irmão, a gente pode também ensinar, a gente pode compartilhar, né? A gente tem também momentos em que a gente compartilha da palavra e cresce junto, por exemplo, nos GCs, né? Que são os nossos grupos de cuidado, as células. É um tempo de crescimento coletivo da igreja, onde nós podemos crescer juntos. Os cultos, né? São momentos em que nós estamos juntos aprendendo a respeito da palavra do Senhor. Os cursos também, que nós estamos, né, tendo aqui na igreja, são momentos também para a gente crescer nessa unidade, para que juntos nós possamos avançar no conhecimento de Deus. Então, participe, eu já estou fazendo marketing. Participe dos cursos que nós teremos a partir da semana que vem, com certeza vai ser uma bênção. E são momentos que nós temos, que nós precisamos valorizar também e nos engajar em estar, para que a gente possa juntos crescer como igreja, que inclusive é o tema desse ano, né? Uma igreja em crescimento. Então, que nós possamos ter esse foco de crescimento em conjunto, para que todos nós possamos atingir essa maturidade e sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Então, você pode fechar os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo e pedir a Ele que nos faça crescer cada vez mais. Senhor, muito obrigada por essa manhã, por esse tempo que nós estamos aqui aprendendo mais de Ti. Nós entendemos, Senhor, que nós precisamos viver e ter condutas, Senhor, que sejam parecidas com o Teu Filho Jesus. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, que nós possamos, de fato, sermos humildes, mansos, que nós tenhamos paciência, que nós venhamos, de fato, suportar uns aos outros em amor. E que a nossa união na fé, Senhor, seja fortalecida também por Ti. Que nós possamos ter esse sentimento de família quando entrarmos nesse lugar. Que nós possamos nos preocupar uns com os outros e, de fato, estar junto uns com os outros nos momentos difíceis e nos momentos alegres, Senhor.
Que o Senhor possa nos fazer crescer em maturidade, em conhecimento da Tua palavra, para que nós, de fato, cheguemos cada vez mais próximo dessa estatura do varão perfeito, que é o Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, ó Pai. Amém. Receba a bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.